Olá, turma. Estamos na aula 10 de cálculo 2. Lembrando que a aula 9 vimos o teste da razão e o teste da raiz para convergência absoluta de séries. Vimos que toda série que é absolutamente convergente será convergente e o contrário nem sempre acontece. E quando você aplica o teste da razão, o n mais 1 sobre o n em módulo, o limite quando n tende para infinito, quando esse L é menor do que 1, a série é absolutamente convergente, maior do que 1, divergente. Quando é igual a 1, nada se conclui, teste da raiz, raiz enésima, as mesmas conclusões. Na aula 10, nós vamos estudar um tipo de série que depende da incógnita x, em particular x elevado a n. Então, são as chamadas séries potências, né? As potências de x. Bom, uma série do tipo somatório de Cn, x menos a elevado a n, onde o n pode ir de 0 ou de 1, né, até infinito. Quando n é 0, vai dar C0, x menos a elevado a 0, que é 1, C1, x elevado a elevado a 1, etc. Essa série, em particular, é chamada série de potências, porque são potências enésimas de x menos a. Eu poderia ter pegado aqui logaritmo de x, seno de x, né? Mas eu peguei uma potência de x. Por quê? Essas séries, elas têm uma aplicação, tem várias aplicações interessantes, né? Existem também as séries seno de nx, né? Existem, mas as séries de potências têm aplicações também interessantes. Muito bem. Observação. Sabemos, né, pessoal, que zero elevado a zero é uma indeterminação. Porém, vamos aqui considerar para efeitos da definição de uma série de potências, que no caso, né, em que o x foi igual a A, tá certo? Se o x for igual a A, então nós vamos ter o seguinte, ó, a princípio seria 0 elevado a zero aqui no primeiro termo, né? Mas vamos considerar o seguinte, ó, vai ficar C0, x menos A elevado a zero. No caso em que x for A, vai ficar 0 elevado a zero, que é uma indeterminação, porém eu vou considerar como sendo C0 para efeito de definição de série de potências. Aqui tem que ser C0, tá bom? Exemplo, verifique para quais valores de x a série de potências abaixo converge, isto é, encontre o intervalo de convergência da série. Então, essas séries de potências, pessoal, em geral, elas vão ser convergentes para certos valores de x e para outros não, né? E aí é isso que ele pediu para encontrar, o intervalo de x onde a série converge, chamado intervalo de convergência. Primeira série de potências. X menos 3 elevado a n sobre 5n. O Cn é 1 sobre 5n, né? 1 sobre 5n é o Cn. O A é 3, tá certo? Aqui, ó. O A é 3 e o Cn é 1 sobre 5n. Muito bem. Aplicando o teste da razão, limite, que a gente viu na aula 9, de o n mais 1 sobre o n em módulo, o n mais 1 é x menos 3 elevado a n mais 1, sobre 5 que multiplica n mais 1, que multiplica o inverso do próprio termo, né? 5n sobre x menos 3 elevado a n. X menos 3 elevado a n cancela com x menos 3 elevado a n, fica x menos 3. E o limite de 5n sobre 5n mais 5 é 1 por L'Hopital. Então, vai sobrar apenas x menos 3 em módulo, porque aqui não tem n, ó, sai do limite, né? Não tem n. E aí a gente sabe pelo teste da razão que esse x menos 3 em módulo tem que ser menor do que 1 para convergir. Beleza? Então, pelo teste da razão, sabemos que se x menos 3 é menor que 1, a série é absolutamente convergente. Então, ela é absolutamente convergente nesse intervalo de menos 1 menor que x menos 3 menor que 1. Por quê? Pessoal, nós vimos em capítulos anteriores, se vocês puderem buscar lá a aula sobre demonstrações, nós vimos alguns lemas. Um desses lemas falava que se um certo número é menor em módulo, é menor do que um certo outro número, então o número que está aqui dentro é maior do que menos esse valor, tá aqui, e menor do que o próprio valor, tá? Então dizer que o módulo de um número menor que r, que significa que ele está entre menos r e r, tá bom? Então vamos aceitar por enquanto isso aqui, mas está demonstrado nos lemas daquele capítulo que demonstramos os teoremas. Somando 3 dos dois lados para isolar o x, vai ficar 2 menor que x menor que 4. Então esse é o intervalo de convergência da série. Perfeito? Porém, precisamos agora averiguar se ela converge para x exatamente igual a 2 e para x exatamente igual a 4.
Será que ela converge? Será que a série converge para x igual a 2 e para x igual a 4? Agora falta verificar se ela converge nos extremos do intervalo x igual a 2 e x igual a 4. Eu já sei que ela converge aqui dentro desse intervalo pelo teste da razão. Bom, para x igual a 2, eu vou pegar a minha série e substituir o x por 2. Vai ficar menos 1 elevado a n sobre 5n. Está aqui que converge pelo teste da série alternada. Converge condicionalmente, inclusive, né? Porque ela converge, mas diverge em módulo por ser harmônica. Muito bem, então converge. Importante que ela converge para x igual a 2. Para x igual a 4, que é o outro extremo do intervalo, vai ficar 4 menos 3, que é 1. E aí vai ficar 1 elevado a n, que é 1. Essa série, pessoal, vai divergir pelo teste da série harmônica. Então, ela converge para x igual a 2, está aqui, série alternada convergente, e diverge para x igual a 4. Então, o intervalo de convergência vai ser aquele intervalo que já tínhamos, né, concluído, mas colocando 2 agora. Então, 2 faz parte do intervalo de convergência da série. Então, a série converge no intervalo de 2 a 4, 2 fechado, né, fechado no 2, aberto no 4. É condicionalmente convergente x igual a 2, como a gente viu, e é divergente fora deste intervalo. Observação número 1. Se você pegar aqui os dois extremos, somar e dividir por 2, sempre vai dar esse valor 3 aqui. Esse valor aqui, que é o centro do intervalo, né? Então, a média 2 mais 4 sobre 2 igual a 6 sobre 2 igual a 3, que é o A, é chamada de centro do intervalo de convergência. Então, esse valor de A da série aqui sempre vai ser o centro do intervalo. E esse valor aqui de fora, depois que você isola o módulo, né? Aqui é chamado de R, que é o raio de convergência. O que é o raio? É a distância do centro 3 até o extremo. Qual é a distância do 3 ao 4? 1. Está aqui, 1. Qual a distância do 3 ao 2? 1. Então, esse R, esse 1, é o raio do intervalo de convergência. Está aqui na observação número 2. Na desigualdade x menos 3 menor que 1, 1 é o raio de convergência. Muito bem. Letra B. Então, vimos, né, pessoal, que quando cai em x menos a menor que r, então o intervalo de convergência você obtém, primeiro transformando esse módulo aqui em maior que menos o raio, menor que o raio, isola o x, esse é o intervalo de convergência aberto. Porém, você tem que verificar nos extremos 2 e no extremo 4. Né? E aí você fecha o intervalo se for convergente aqui, ou se for convergente aqui, você fecha aqui. Se não for convergente aqui nem aqui, deixa o intervalo aberto. Letra B. Encontre o raio e o centro de convergência do intervalo de convergência aqui dessa série. De novo, teste da razão, x menos 3 elevado a n mais 1 sobre sobre 5 elevado a n mais 1, que multiplica o inverso do termo, né? 5 elevado a n sobre x menos 3 elevado a n. X menos 3 elevado a n mais 1, está aqui. 5 elevado a n mais 1 está aqui embaixo. Cancela os termos x menos 3 a n e 5 a n. Vai ficar x menos 3 sobre 5. O 5 também pode cair aqui fora do limite, né? Então, na verdade, limite dessa constante é a própria constante, porque não tem mais n. Nesse caso, ficou x menos 3 sobre 5. A gente sabe que pelo teste da razão, a série converge se esse resultado for menor do que 1. Então, a série é absolutamente convergente nesse intervalo que, isolando o módulo, fica menor que 5. Pronto. Daqui a gente tira o centro, que é 3, e o raio, que é 5. Né? O centro é o 3 e o raio é 5. Bom, lembrando dos lemas lá do capítulo 5, né? Do capítulo de demonstrações, agora não lembro se foi o 5, a gente tem que esse valor vai estar entre menos o raio e mais o raio. Somando 3, menos 5 mais 3, menos 2, menor que x, menor que 8. Então, esse é o intervalo de convergência. A série vai convergir para qualquer x nesse intervalo. Falta verificar para x igual a menos 2 e para x igual a 8 de novo. Para x igual a menos 2, eu vou substituir o menos 2 no lugar do x aqui. Ó. Fica menos 2, menos 3, menos 5. Menos 5 elevado a n. Como está no mesmo expoente, fica menos 5 sobre 5, que é menos 1 elevado a n. Pelo teste mais rápido do oeste, essa série diverge, porque não tende a zero, né, essa expressão aqui. Então, diverge. Então, o intervalo é aberto no menos 2. Vamos ver se é aberto no 8 ou é fechado? Para x igual a 8, vai ficar 8 menos 3, 5 elevado a n, que vai dar 1. Também pelo teste mais rápido do oeste, esse 1 não tende a zero, então a série diverge também.
Então, é aberto também no 8, né? O intervalo é aberto no -2 e é aberto no 8, porque divergiu nos dois extremos. Então, o intervalo de convergência é apenas o intervalo aberto de -2 a 8. Muito bem. Agora o caso da série geométrica, né? A série geométrica é interessante porque quando a gente estabeleceu o intervalo de convergência, como a gente fez até agora, a gente vai saber para qual valor a série converge. Tem a fórmula, né? E isso vai dar uma situação interessante para a gente. Olha só. Somatório de x elevado a n. Nesse caso, já sabemos pelo teste da série geométrica que a série é absolutamente convergente no intervalo, né? A razão x tem que estar entre -1 e 1, né? E é divergente fora desse intervalo aqui. Bom, observação. Como sempre, a média, né? Se você pegar os dois extremos, somar e dividir por 2, vai dar o centro. Então, -1 mais 1 dividido por 2 é 0. É o centro do intervalo de convergência. E o raio é 1. O raio é a distância do centro ao extremo. A distância do centro ao extremo é 1. O raio R de convergência é sempre a distância de um extremo ao centro. Nesse caso, o raio é 1 menos 0, que é 1, que é a distância desse 1 até o centro. Nesse exemplo, observe que sabemos o valor para o qual a série converge. Então, nesse intervalo de convergência, por exemplo, se o x for 0,4, eu sei até para qual valor essa série converge. 0,4 elevado a n, né? Vai convergir para aquela fórmula. Primeiro termo sobre 1 menos a razão, 1 menos 0,4. Bom, mas a série geométrica que estamos considerando começa do 1, que é x elevado a 0, mais x elevado a 1, etc. Então, vai convergir para primeiro termo sobre 1 menos a razão, que é x, que é essa razão aqui. Isso, claro, se a razão estiver entre -1 e 1. Está aqui, módulo do x menor do que 1. Muito bem. Por consequência, né, pessoal, você tem aqui uma função, olha só, 1 sobre 1 menos x, que é igual a uma série, né, de potências. Então, claro, dentro desse intervalo aqui, porque se o x estiver fora desse intervalo, essa série da esquerda diverge para infinito ou menos infinito, tá? Então tem que ter cuidado. Mas olha só, para x menor que 1, essa função 1 sobre 1 menos x, ela pode ser igualada a uma soma de potências. Interessante, né? Muito bem. E vamos ver que isso acontece para várias outras funções, não só para essa. Por exemplo, pessoal, se você colocar aqui no lugar desse x o menos x elevado a n, a nova série vai ser 1 mais menos x elevado a 1, que é menos x ao quadrado, que é mais x ao quadrado, e etc. Trocando esse x por -1 aqui, por menos x aqui, eu também tenho que colocar menos x, fica mais, né? Pronto. Isso se essa razão menos x for menor do que 1. Claro, nesse caso, como o módulo de menos x é o próprio módulo de x, se o módulo de x for menor que 1. Então, você viu outra função, 1 sobre 1 mais x agora, que também é igual a uma série de potências, né? Uma soma infinita. Então, uma função, 1 sobre x, por exemplo, 1 sobre 1 menos x, ou 1 sobre 1 mais x aqui, nesses dois casos, que se iguala a uma série de potências. Interessante isso, né? Claro, se o x estiver dentro do seu intervalo de convergência da série. Se você trocar o x por 3x, vai dar uma outra expressão. Aqui vai dar uma outra função, que também se iguala a uma soma de potências de x, né? Claro, dentro do intervalo de convergência, em que a razão é menor do que 1. Né? A razão é menor que 1, passo o 3 dividindo, então x tem que ser menor do que 1/3. Pessoal, e você também pode derivar essa série aqui, né? Se você derivar essa série, olha que interessante, a derivada aqui vai ser 0, 1, 2x, e a derivada aqui também você vai ter uma outra função ainda, igual a uma outra série de potências do lado esquerdo, claro, dentro do intervalo de convergência, né? Muito bem. As derivadas nós vamos ver daqui a pouco. Letra D, qual o intervalo de convergência dessa série? Então, vai dar x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial, tá aqui, que multiplica o inverso do próprio termo. N fatorial cancela com n fatorial, x a n cancela com x a n, fica x sobre n mais 1, que é 0. Ou seja, nesse caso, o limite não deu x menor, não deu x. Então, deu um número real, deu uma constante. Toda vez que o resultado do limite for um número real, você já analisa de cara, é maior do que 1? Então, diverge para todo x. Deu menor que 1, converge para todo x. Tá? Então, não deu, nesse caso, o limite não deu um valor x menos o centro. Lembra que nesses casos aqui, ó, o limite deu x menos o centro, tá vendo aqui, ó? Menor que o raio. Naquele caso, não, deu um número real e eu quero saber se é menor que 1. Se for menor que 1, converge para todo x, que foi o caso, tá, gente? Muito bem. Então, essa série, como deu um número real aqui, converge para todo x real. Perfeito?
Eu não coloquei aqui a explicação, mas tem uma explicação aqui que eu vou colocar daqui a pouco, na apostila, né? Então, dizemos que, pelo fato do limite ter dado um número real constante, né? Uma constante menor que 1, então essa série converge para todo valor de x. Letra E, somatório de n fatorial x elevado a n. N mais 1 fatorial está aqui, x elevado a n mais 1 sobre o próprio termo. N fatorial cancela com n fatorial, vai ficar n mais 1 que multiplica x porque o x a n foi embora. Nesse caso também, olha só, pessoal, também é um caso diferente. Não vai dar x menos o centro menor que o raio, de novo não. Mas também não vai dar um número, uma constante menor que 1. Olha só, deu aqui uma expressão que depende do x, né? Se o x aqui for zero, vai dar limite de zero, que é zero. Menor que 1, então a série converge. Então, a série vai convergir se o x for zero. Ótimo. Agora, se o x for qualquer número diferente de zero, por exemplo, menos 0,2, em módulo fica 0,2, que multiplica esse infinito, que vai ser maior que 1. Então, para qualquer x diferente de zero, a série vai divergir, porque vai dar um limite infinito maior que 1. Esse limite, portanto, é infinito para qualquer valor de x diferente de zero, e o limite será zero quando for zero, quando x for zero. Logo, a série é absolutamente convergente apenas para x igual a zero, né? Aqui eu tenho que tirar esse texto aqui, que é da outra questão, né? Letra F, x menos 4an sobre 3an. X menos 4an mais 1 está aqui. Sobre 3, que multiplica n mais 1 está aqui, já aplicando a distributiva, multiplica pelo inverso de o n. X menos 4an cai fora. Limite de 3n sobre 3n mais 3 por L'Hopital dá 1, né? Fica 3 sobre 3, que é 1. Então fica x menos 4. Bom, finalmente caiu numa expressão x menos o centro menor que o raio. Se fosse um número real zero menor que 1, a série ia convergir para todo x, né? Se fosse aquele x que multiplicasse o n, né? Então ia convergir para x igual a 4, porque ia zerar, né? Ia divergir para todo x, porque se tivesse um n multiplicando aqui, infinito vezes qualquer x é dar infinito, né? Então não caiu nessa situação anterior. Nessa situação aqui, que o intervalo de convergência é só o ponto zero. No exemplo da letra E, né, o intervalo de convergência é só o ponto zero. E na letra D, o intervalo de convergência é toda a reta real, né? De menos infinito a infinito, porque deu zero. Tá certo? Então, o contrário, né? Enquanto na letra D deu toda a reta real, na letra E deu o único ponto x igual a zero. Agora não, agora na letra F vai dar x menos o centro menor que o raio. Então vai dar um intervalo assim, que nem é só um ponto e nem é a reta toda. É um intervalo que vai de menos um número até um outro número aqui. Bom, x menos 4 vai estar entre menos esse valor e esse valor, como sempre, né? Lembrando das demonstrações dos lemas. Então, x menos 4 vai estar maior que menos 1, menor que 1. Somando 4, fica 3 aqui, 5 aqui. Então, a série converge nesse intervalo. Ótimo, pelo teste da razão. Falta saber no 3 e no 5. No 3, vai dar 3 menos 4 elevado a n, né? Que é menos 1 elevado a n. Converge pelo teste da série alternada. Ótimo. No x igual a 5, vai dar 5 menos 4 elevado a n, que é 1 elevado a n. Agora diverge, né, pelo teste da série harmônica. Então, converge no 3 e diverge no 5. Então, converge no fechado no 3 e aberto no 5, né? Então, enfim, o intervalo de convergência da série é 3 a 5, né? O intervalo fechado no 3 e aberto no 5. Bom, aí você vê o que a gente já está verificando. Ó, teorema 1. Dada uma série de potências, uma das três opções ocorre. Ou ela converge absolutamente em toda a reta real, que foi um exemplo anterior que a gente viu, né? Que o limite deu zero, menor que 1 para todo x. Ou ela converge absolutamente apenas em x igual a A, que foi aquele valor que deu n vezes x. Então, ela só converge se o x for zero, porque se o x for diferente de zero, vai multiplicar por infinito, né? Então, só converge num único ponto. Ou ela converge no intervalo, né? Centro menos o raio, centro mais o raio, diverge fora desse intervalo, né? E nos extremos tem que verificar caso a caso, que é o que a gente tem feito, né? E um pouquinho de derivadas dessas séries. Acha o intervalo de convergência da derivada dessa série. Não dessa série por enquanto, mas da derivada dela. Xan sobre 2n. A derivada aqui vai dar nx elevado a n menos 1. Cancela com esse n, fica só 2 embaixo. Xan menos 1 sobre 2, está aqui. Eu posso também derivar termo a termo, né? Derivada aqui vai dar meio.
Depois 2x sobre 4, que é x sobre 2. 3x ao quadrado sobre 3, que vai dar x ao quadrado sobre 2. X ao cubo sobre 2 também, porque o 4 vai cancelar aqui, fica 2, então fica tudo sobre 2, né? Então, derivo o próprio termo ou termo a termo. Se aqui começasse do zero, gente, tem que ter um cuidado especial, tá? Toda vez que a série começar do zero, a derivada tem que começar do 1. O índice aqui tem que começar do 1, tá bom? Tem que ter esse cuidado aí. Bom, vou aplicar o teste da razão na derivada que ele pediu na derivada, né? Então, vou aplicar o teste da razão na derivada. X elevado a n mais 1, então fica n mais 1 menos 1. Eu troquei aqui a ordem, é mais 1 menos 1. Sobre 2, né? Que divide pelo próprio termo. O 2 vai embora com 2. Quando eu for dividir esse x por esse, eu conservo a base, né? E subtrai os expoentes. Aqui vai ficar n só, né? N menos n menos 1, tá aqui. Subtrai os expoentes. Então, fica n menos n é 0, menos 1 mais 1 dá 1. Então, x elevado a 1. Que não tem mais n, né? Não tem mais n. Então, o limite cai fora, né? Esse limite que não existe mais, não faz sentido, porque ficou só o módulo de x. Bom, de novo, né? Ficou x menos o centro, que nesse caso o centro é 0, x menos 0, menor que 1, que é o raio. Então, pelo teste da razão, sabemos que se x menos 0 é menor que 1, então a série converge absolutamente. Isto é, a série é absolutamente convergente no intervalo. X entre menos 1 e 1, maior que menos esse valor, menor que esse valor, como sempre. Então, esse é o intervalo de convergência. Se o x for 1, né? Isso aqui é uma série geométrica, na verdade, né? Mas vamos lá, se o x for 1, vai dar 1 sobre 2, que não tende a zero, diverge. Né? Tá aqui. Se for menos 1, vai ficar menos 1 elevado a n menos 1. Tá aqui, ó, menos 1 elevado a n menos 1. Esse menos 1 elevado a n menos 1 sobre 2, né? Vai alternando entre menos 1 sobre 2, 1 sobre 2, 1 sobre 2, 1 menos 1. Menos 1 sobre 2. Não tende a zero também, então diverge também. Então, tanto no caso x igual a menos 1 nos extremos, né? Ou x igual a 1, a série vai divergir. Então, o intervalo de convergência é um intervalo aberto de menos 1 a 1. Muito bem. Observação número 1, a média desses extremos, né, que é menos 1 mais 1 sobre 2, que é o zero, é o centro do intervalo de convergência, e o valor 1 é o raio de convergência. Pessoal, teorema 2, né, o último teorema aí sobre derivadas das séries. O raio R de convergência da série é o mesmo raio, né, de convergência da sua série, da sua derivada. Perfeito? Ou seja, os intervalos de convergência de uma série e da sua derivada diferenciam apenas nos extremos do intervalo. O intervalo é o mesmo praticamente, o raio é o mesmo, o centro é o mesmo. Só muda nos extremos, o que acontece nos extremos. Bom, pessoal, exemplo surpreendente número 1, né? Coloquei dessa forma. Vocês vão ver aqui uma função muito bacana, que vai ser igual a uma série de potências. Encontre o raio R e o intervalo de convergência dessa série aqui e da sua derivada. Sim, agora é um momento muito especial do curso, porque nós vamos encontrar uma função que pode ser escrita como uma série de potências, mas é uma função bem interessante, pessoal. Não percam. É dessa série especial aqui, ó, x a n sobre n fatorial. Quando n for 0, vai dar x elevado a 0 sobre 0 fatorial. Quando n for 1, vai dar x sobre 1. X ao quadrado sobre 2 fatorial. X ao cubo sobre 3 fatorial. X à quarta sobre 4 fatorial. X à quinta sobre 5 fatorial, mas etc. Essa série de potências, depois que a gente derivar ela, vocês vão ver uma coisa muito interessante. Muito interessante, não percam a derivada dessa série de potências e não percam que função que vai ser essa série de potências aí, gente. Vamos descobrir juntos aqui agora, né? Vocês vão se surpreender com a função que vai aparecer aqui, tá? Anota o que eu estou falando, é verdade o que eu estou falando aqui. Primeiro, vamos estabelecer o raio de convergência, o intervalo de convergência da própria série. Depois vamos derivar e pegar o intervalo de convergência da derivada. X elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial, dividido pelo próprio termo. Muito bem. X elevado a n vezes x sobre n mais 1 fatorial, está aqui embaixo, que multiplica o inverso do termo. O n fatorial cancela com n fatorial, x a n cancela com x a n. Fica x sobre n mais 1, que é zero. Ok. Não deu x menos o centro menor que o raio, deu uma constante. De cara, então, já deduzo que como essa constante é menor do que 1, então a série vai convergir para todo x, né? Porque o limite não deu o resultado como x menor que alguma coisa, já deu um número real aqui, uma constante. Então, a série converge para todo x real, converge absolutamente. O intervalo de convergência é a reta real de menos infinito até infinito.
Então, perfeito, né? Eu sei que para qualquer x, essa série converge. Né? Para qualquer x, porque o intervalo de convergência é toda a reta real. Bom, isso já é um pouquinho interessante, né? Então, para todo x, ó, essa soma infinita não vai dar infinito, nem menos infinito, nem vai ficar alternando. Essa soma infinita vai dar um número. Se você trocar o x aqui por 10, essa soma infinita vai dar um número. Se você trocar o x por menos meio, essa soma infinita vai dar um número, uma constante real, né? Agora, qual número, né, pessoal? Para qual número essa série converge para determinado x? Essa série, né, vocês vão se surpreender agora, ela é igual a uma função muito interessante. Vamos ver. Para descobrir a função, eu vou derivar ela, tá? Vamos ver a derivada dela? Qual é a derivada de 1? 0. Qual é a derivada de x? 1, que já aparece aqui. Qual é a derivada de x ao quadrado sobre 2 fatorial? 2x, 2 cancela com 2, fica x sobre 1, que está aqui ó, também. Qual é a derivada de x ao cubo sobre 3 fatorial? Cai o 3, cancela com 3, aqui fica 2 fatorial, igual esse. X ao quadrado, igual esse. Qual é a derivada de x à quarta? 4 cai, cancela o 4, fica 3 fatorial, igual esse aqui da esquerda. Elevado a 3, igual esse da esquerda. Então, poxa, a derivada dessa série está dando igual à própria série? Não acontecia isso nos casos anteriores, tá, gente? Podem ficar tranquilos. A derivada da série nem sempre é a própria série, mas nesse caso está dando. Vamos ver. Agora, sua derivada. Pelo teorema 2, o intervalo de convergência é o mesmo intervalo de convergência, né, o intervalo de convergência de uma série é o mesmo intervalo de convergência da sua derivada, mas com a diferença dos extremos, né? Você tem que verificar os extremos na série original e os extremos na derivada para ver se acontece, se converge, né? Bom, derivando, cuidado, né? Cuidado com o índice. Nesse caso, lembra que eu falei? Se começa do zero aqui, a derivada tem que começar do 1. Porque, olha só, quando eu derivar aqui, vai ficar x elevado a n menos 1, né? N que multiplica x elevado a n menos 1. Tá aqui. Quando n for zero, vai ficar x elevado a menos 1. Não pode, né? O x tem que estar sempre em cima, tá? Então, por isso que o n começa do zero, tá, gente? Começa do 1, né? Começa do 1, porque se fosse zero aqui, ia ficar negativo. Então, não pode ter potência negativa do x. Então, n começa do 1. Mas, olha só a derivada, pessoal. Quando o n for 1, aqui vai ficar 1 sobre 1, x elevado a zero, que é 1. Quando o n for 2, vai ficar 2 sobre 2 fatorial, que é 1, x elevado a 1, tá aqui. Quando o n for 3, vai ficar 3 sobre 3 fatorial, que é 2 fatorial, x elevado a 2. Quando o n for 4, vai ficar 4 sobre 4 fatorial, que é 3 fatorial, x elevado ao cubo. Que é, se você ver essa série, é a mesma série anterior. Né? Então, posso escrever como também um somatório de x elevado a n sobre n fatorial, quando n vai de 0 até infinito. Tá aqui. Tá certo? É a mesma série. Ou seja, as duas séries coincidem. Se eu encarar essa série como uma função, então você está observando que essa função é a mesma da sua derivada. Então, qual é a função que é igual à sua derivada? Né? Então, logo, se a série você chamar de f de x, a sua derivada é a própria função f de x, porque a derivada da série deu a própria série. Isto é, a função f de x é a sua própria derivada. Então, vai ser o quê? Uma constante vezes a exponencial, porque a exponencial é a única que tem a sua própria derivada, para alguma constante c. Né? Então, pronto, esse é o primeiro resultado interessante. Essa função aqui é a exponencial, é c exponencial de x. Mas quem é esse c? Vamos descobrir quem é esse c rápido aqui. Pessoal, nós sabemos, né, que para encontrar o c, eu substituo x por zero. Então, substituindo x por zero aqui na função, ó, na função original, né, vai dar 1 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0, que é 1. Então, f de 0 é 0. Mais 1, né? 1 mais 0. F de 0 é 1. Perfeito. F de 0 é 1 mais 0 mais 0 mais 0. Então, f de 0 é 1. Logo, substituindo aqui, ó, f de 0 é 1. Então, vai ficar c vezes exponencial de 0 igual a 1. Tá? Substituindo x por 0 vai dar 1. Então, fica c elevado a 0, que é 1. O elevado a 0 é 1. Passando dividido vai dar 1. Então, c é 1. Se o c é 1, a função é exponencial de x. Isto é surpreendente, porque então a gente concluiu que a função exponencial de x é igual, né, a essa série. Por quê? A derivada da série não é a própria série? E qual é a função cuja derivada é ela própria? Exponencial. Então, ela é a própria exponencial. Né? Então, a exponencial de x, pessoal, é 1 mais x ao quadrado sobre 2 fatorial, mais x ao cubo sobre 3 fatorial, mais x à quarta sobre 4 fatorial, para todo x real.
né? E isso, por que é para todo x real? Porque lembra pelo teste da razão? O teste da razão não diz que o intervalo de convergência é toda a reta real? Né? Então, ao contrário do exemplo anterior, em que você tem 1 sobre 1 menos x, lembra? 1 sobre 1 menos x igual àquela série, ela só funcionava para x menor que 1, olha só. Está aqui, né? Aqui. Essa igualdade, essa função é igual a essa série apenas para x menor que 1. Agora a gente viu que existe uma função exponencial que é igual a uma outra série, porém para todo x. Né? Foi o que a gente viu agora. A função exponencial, ela é igual, ela coincide com uma soma infinita e o intervalo de convergência é toda a reta real. Então, a exponencial de x é a própria série de potências para todo x. Então, isso nos possibilita, por exemplo, encontrar um valor aproximado para a exponencial de 3, por exemplo. Então, o que é a exponencial de 3? Né? Como é que a calculadora funciona? Né? Exponencial de 3, que é 2,71828 elevado a 3. Quanto que é 2,71828 elevado a 3? Né? Como é que calcula isso? Eu posso somar aqui. 1 mais 3 ao quadrado sobre 2, mais 3 ao cubo sobre 6, mais 3 à quarta sobre 24. Posso somar quantas vezes eu quiser até achar um valor aproximado de e elevado a 3. E quanto que é e elevado a 2,8? Fica 1 mais 2,8, mais 2,8 ao quadrado sobre 2, mais 2,8 ao cubo sobre 3, mais 2,8 à quarta sobre 4. Né? Pronto, você soma aqui alguns valores, quantos termos você quiser, e obtém um valor aproximado da sua exponencial. Exponencial de 3, então, aproximadamente, né? 1 mais 3 ao quadrado, mais, por exemplo, vamos parar aqui no sétimo termo, né? Sétimo termo aqui no 3 à sexta é o sétimo termo. E aí, abrindo essas frações, 19,4. O valor obtido na calculadora, né, o valor, digamos assim, exato, é 20,09. Ficou aproximado. Né? Exemplo surpreendente 2. Para qual valor a série abaixo converge? Outra série que a gente já demonstrou que convergia, que é 1 sobre n fatorial. Nós já provamos, pelo teste da comparação, que essa série de 1 sobre n fatorial é convergente. Mas a gente não falou, né? Lembra que nós vimos que aqueles teoremas lá, alguns deles não falavam para qual valor convergia. Agora, nós vamos descobrir para qual valor converge. Né? Olha só, a gente não sabe que a exponencial de x, esse somatório que a gente acabou de ver, x elevado a n sobre n fatorial, porque derivando vai dar a própria série. Né? Essa série aqui não é a própria sua derivada? Então, ela não é a própria exponencial de x? Ok, vou usar essa identidade para encontrar o valor para o qual essa série aqui converge, que parece que não tem nada a ver, né? Mas tem. Olha só. Sabemos que a exponencial de x é o somatório de x elevado a n sobre n fatorial, que é 1 mais x ao quadrado, sobre 2 fatorial, mais x ao cubo sobre 3 fatorial, etc. A gente já sabe disso. Então, trocando x por 1, vai ficar 1 mais 1, que está aqui, mais 1 sobre 2 fatorial, que está aqui, mais 1 sobre 3 ao cubo sobre 3 fatorial, que está aqui. Então, trocando x por 1, eu vou ter essa série aqui, que é essa. Que é, então, a exponencial de 1. Porque se eu trocar o x por 1 do lado direito, eu troco o x por 1 do lado esquerdo. Então, a exponencial de 1 é essa série, trocando o x por 1, que coincide com essa de cima, que é essa série de 1 sobre n fatorial. Né? Então, a exponencial de 1, que é o somatório de 1 sobre n fatorial, aqui, ó, trocando x por 1, vai dar essa soma infinita. Pronto. Então, quanto que vale essa soma infinita que já tínhamos provado que convergia? Exponencial de 1. Vale 2,718. Né? Então, esse é o exemplo surpreendente 2. O somatório de 1 sobre n fatorial, que já tínhamos provado que convergia, converge para 2,71828, pessoal. Está aqui, né? Está aqui. Né? Então, é isso, né? Então, essa é a aula de hoje. Séries de potências. Encontrar o intervalo de convergência da série de potências. Quando você calcula o limite pelo teste da razão, você pode ter aí 3 situações possíveis. Primeira situação, você cai numa situação assim, ó, x menos r, x menos a menos r. Então, você vai ter que verificar o intervalo de convergência como sendo aqui o centro menos a razão, centro mais a razão. Depois verifica nos próprios extremos, para ver se ela converge nos extremos. E aí, se convergir em algum extremo, você tem que pôr um intervalo fechado naquele extremo que ela converge. Vai ser o intervalo de convergência.
Segunda situação, em que o limite desse teste da razão vai dar um número real, por exemplo, 0 menor que 1. Então, ela converge para todo x real. Essa é outra situação, né? Que está aqui, ó, por exemplo. Né? O limite deu 0, então menor que 1. Então, ela converge para todo o número real x. Né? Ou a terceira situação é quando você cai e converge só para um valor. Por exemplo, eu não coloquei aqui, eu já passei o exemplo anterior, mas quando você cai, por exemplo, em n vezes x, né, se tiver um n aqui, então converge só quando x, nesse caso aqui, por exemplo, quando x for 4, que aí zera. Né? E não converge para nenhum outro valor, só converge num ponto. Bom, então essas são as séries de potências. Aí a gente viu que derivando uma série de potência, né, a gente viu primeiro que existem as séries relacionadas à série geométrica. Por exemplo, a série geométrica estabelece que essa função é igual a uma soma infinita para esse intervalo aqui, x menor que 1. Trocando x por outras expressões, você tem expressões de outras funções em termos de série de potências, dentro do intervalo de convergência. E vimos também que a própria derivada também, né, vai dar uma outra função. Então, a gente está começando a ver que funções podem ser iguais a séries de potências, dentro do intervalo de convergência, claro. E a gente viu que, derivando, né, primeiro a gente viu que a derivada de uma série de potência vai ter o mesmo raio de convergência, o mesmo centro, o mesmo raio, só que o intervalo de convergência de uma série não vai ser idêntico ao intervalo de convergência da derivada, porque pode ter a diferença nos extremos. Então, você tem que verificar os extremos, né? Tá certo? Muito bem. E a gente viu o resultado surpreendente número 1, em que a gente viu uma série cuja derivada é ela própria, então ela é a própria exponencial de x, que é essa série aqui, ó, essa série em particular, x elevado a n sobre n fatorial. Essa série vai convergir para todo x, a gente viu o intervalo de convergência, é um intervalo a toda reta real, e converge para a exponencial de x. Né? Por quê? Porque como ela converge para todo x, e ela é a própria sua derivada, ela é a própria derivada, então ela é a própria exponencial de x. Né? Beleza, então a exponencial de x ela pode ser dada por uma série de potências. Então, se eu quiser, por exemplo, 2,7 elevado a 0,1, 2,7 elevado a 0,1, como é que faz isso, né? Ué, como é que faz isso? Como é que a calculadora calcula 2,7, que é a exponencial, elevado a 0,1? Ela joga aqui, ó, né? E coloca quantos termos você quiser até uma aproximação, até você ter uma aproximação satisfatória. Tá certo? Muito bem. E vimos, né, finalmente, aquela série surpreendente, que a gente já tinha provado que ela convergiria, mas a gente não sabia para qual valor. E aqui, usando a exponencial, a gente vê que ela converge para a exponencial de 1, porque essa série é a própria exponencial de 1. Essa série coincide com essa aqui, trocando o x por 1. Né? Então, pessoal, nós vimos aqui uma primeira aplicação, né, do cálculo 2, que é, por exemplo, como a calculadora funciona. Né? Ela funciona por meio de séries de potências. Então, se você pegar uma função complicada, você abre ela por uma série de potências dentro do seu intervalo de convergência, né? Claro. Nesse caso da exponencial, o intervalo é a toda reta. Então, não precisa ter medo para qualquer x, a exponencial vai ser dada por essa série, né? Por essa soma infinita. Então, vimos uma primeira aplicação do cálculo 2 aqui, né? Como a calculadora calcula funções complicadas, né? 2,7, 18, 28 elevado a 0,4. E isso ela calcula usando o quê? Multiplicação e divisão. Né? E aí você soma esses termos e você dá o valor da série. Então aqui estão os exercícios, encontrar o intervalo de convergência da série e também da sua derivada. Quando você fizer o da série, verifica os extremos. Quando você fizer o da derivada, também verifica os extremos. Os extremos não são os mesmos, quer dizer, os extremos são os mesmos, mas se a sua série convergir nesse extremo, por exemplo, a da derivada não necessariamente vai convergir nesse extremo, tá, gente? Tem que ter esse cuidado aí. Beleza? Então é isso, essa foi a aula de hoje. Bons estudos e até mais.